Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Dariva do canal Dariva Bean e hoje eu vou mostrar para vocês um método que eu desenvolvi para calcular a pressão de todos os tubos de água fria e de água quente dentro do Revit, computando as perdas de cargas localizadas, computando a velocidade em cada tubo, computando a vazão que está passando em cada tubo. Ou seja, com um clique. Sério, com um clique vai ser possível você gerar um memorial de cálculo de água fria e água quente e computar as pressões a montante e a jusante de cada um dos tubos do seu projeto. Olha só que legal como é que funciona essa rotina. Temos aqui um exemplo de um projeto, né, com medidores individuais, algumas peças como registro. Temos aqui os aparelhos sanitários sendo abastecidos, chuveiros, registros, misturador monocomando. E eu deixei algumas tags aqui em cada um dos tubos. Essas tags justamente vai mostrar pra gente a pressão e a montante e a jusante de cada um desses tubos. Olha só que legal como é que funciona essa rotina. Aqui está o memorial de água fria e de água quente, que a gente vai rodar a rotina e isso aqui será preenchido automaticamente com as pressões a jusante e a montante de cada um dos tubos e também os trechos de cada um dos tubos. Olha só que legal. Se eu vier aqui, ó, Reprodutor Dynamo, olha o tanto que é simples utilizar essa rotina. A gente vai procurar a pasta que está na nossa rotina. Vamos procurar por ela no computador, estar aqui nessa pasta. E essa aqui é a rotina: pressão, água fria, água quente. Basta eu dar play nela e pronto. A pressão de todos os tubos de água fria e de água quente, a jusante e a montante, será computada automaticamente. Vamos lá, ver o que aconteceu aqui. Olha só, ele já preencheu para a gente o memorial e eu configurei o memorial para aparecer vermelho as pressões que forem menor que 1 MCA. Então já temos aqui alguns problemas de pressão. Temos aqui alguns aparelhos sanitários que estão sendo abastecidos. Eu deixei para aparecer em azul quando o trecho chega até o aparelho sanitário. E esse trecho está configurado da seguinte forma, os trechos. Olha só, ele é nível, o código do tubo, o número de pontos que ele atende, a coluna desse tubo, se ele tiver, e o ponto de utilização, se ele tiver. Então, temos o pavimento, o código do tubo, o número de aparelhos que esse tubo está atendendo, aqui, a coluna, né, se ele for uma coluna, e o aparelho sanitário que ele está atendendo. A mesma coisa para água fria, olha só. Dessa forma a gente consegue identificar facilmente onde está esse tubo. E dentro do projeto aqui, olha só, ele já me indicou a pressão montante, a jusante de cada um dos tubos, que eu coloquei aquela tag. Temos aqui muitos problemas de pressão, a gente vai arrumar isso, a gente vai ver por que deu tanta pressão negativa, porque a gente tem medidores individuais aqui que causam perda de carga excessiva. E eu vou fazer algumas alterações que vocês vão ver que interessante o que acontece. Outra coisa interessante é que os tubos que estão com problema de pressão, eu configurei para aparecer em amarelo. Então, se der algum problema de pressão, ele vai aparecer em amarelo, indicando que esse tubo está com uma pressão menor que 1 MCA. E o mais legal também é que esse memorial sendo gerado dentro do próprio Revit, olha só, eu quero identificar esse tubo aqui, por exemplo, que está chegando na bacia sanitária. Olha, esse tubo está chegando com uma pressão de menos 5,28. Vamos ver o que está acontecendo. Ele está no terceiro pavimento, é o tubo 42, ele abastece um aparelho, que é a bacia sanitária. Se eu colocar realçar no modelo, na hora ele me mostra qual é esse tubo. Olha só, está bem aqui, abastecendo a bacia sanitária. Se eu chegar, por exemplo, em um tubo qualquer, que no terceiro pavimento, esse tubo que está menos 2, ó. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, a gente tinha uma pressão de 2,9, né, a jusante, e ela foi para menos 2,58. A gente pensa, poxa, o que aconteceu? Teve uma perda de carga localizada excessiva aqui. Basta então selecionar esse trecho e realçar no modelo, a gente vai ver o que aconteceu. Olha, tá aqui o problema, então, olha. O problema é que esse medidor individual causou uma perda de carga excessiva aqui nesse trecho. E olha só que legal que a gente pode fazer. Se a gente seleciona esse medidor individual, a gente consegue ver a perda de carga que esse medidor está causando. Porque eu configurei ele de uma forma que, à medida que você coloca ele no tubo, no momento que você coloca ele no tubo, ele vai coletar a vazão daquele tubo e ele vai calcular dentro dele qual vai ser a perda de carga que ele vai causar. E o que acontece? Quanto maior a vazão, maior será a perda de carga que esse medidor vai causar. Só que temos uma questão a respeito de medidores individuais. Quanto menor a designação dele, maior será a perda de carga que ele vai causar. A gente está com designação A para esse medidor. Se a gente colocar Y, por exemplo, que é a menor designação de todas,
Olha só, ele vai aumentar para 18 a perda de carga. Não, a gente quer reduzir essa perda de carga. Vamos colocar uma designação maior. Vamos, por exemplo, colocar uma designação D. Se eu colocar a designação D, olha só, a perda de carga já foi para 0,4, uma perda de carga muito baixa. Então ele já calculou para mim qual que é a perda de carga. E ele coloca aqui na descrição qual que é esse hidrômetro. Ó, hidrômetro, designação D, vazão nominal 5 metros cúbicos por hora. Se eu mudar a designação para C, olha, aumentou um pouco a perda de carga e o identificador dele foi para hidrômetro, designação C, vazão nominal 3,5. Temos aqui uma designação também muito baixa para água quente. Apesar da vazão de água quente ser menor, está causando uma perda de carga de 0,9. Vamos colocar uma designação aqui D. Vamos fazer o seguinte, para todos os hidrômetros, vamos colocar designação D, né? Vamos selecionar todos os hidrômetros e colocar designação D. Dessa forma, ele vai causar uma perda de carga menor, né, no meu sistema. E agora que eu mudei a designação dos meus hidrômetros, vamos rodar de novo a rotina e ver o que acontece. Basta eu selecionar aqui de novo, dar play, e ele vai reduzir a perda de carga que será causada aqui. Olha só. Ó, a perda de carga já foi reduzida, né? Ele está chegando a uma pressão aqui de 1,64, né? Só que ele ainda está com uma pressão ruim aqui nessa subida. Vamos conferir se essa perda de carga está sendo computada corretamente no hidrômetro? Se eu selecionar esse hidrômetro e verificar aqui, ó, uma perda de carga de 0,42 aproximadamente. A pressão montante dele era de 2,09. É a pressão jusante desse tubo, só que ele está a montante do hidrômetro, né? 2,09 causou uma perda de carga localizada nele, foi para 1,67. Se eu entrar aqui na calculadora, então, a perda de carga é de 0,42. Olha só, a gente tinha uma pressão de 2,09 menos 0,42. Então, 1,67 está computando exatamente a perda de carga que ele causou. Olha só, a gente precisa de alguma solução para esse trecho aqui de subida, né? O que a gente pode utilizar para aumentar a pressão? Pressurizadores. Só que esses pressurizadores serão computados corretamente a pressão que ele vai fornecer? Vamos verificar isso? Olha só, se eu vim aqui em acessórios de tubo, colocar aqui AF underline pressurizador, temos aqui o pressurizador da Lorenzetti, o PL0, o PL9, PL12 e PL20. O que eu fiz nesses pressurizadores? Eu coloquei para ele computar exatamente a pressão que ele vai fornecer no sistema. E eu coletei isso a partir da equação característica desses pressurizadores fornecidos pela própria Lorenzetti, nos catálogos do fabricante da Lorenzetti. Ou seja, você vai simplesmente adicionar o pressurizador aqui. Vamos ver, eu coloquei o 12, só que a vazão aqui eu não sei se atende. Ó, o pressurizador PL12, ele tem um limite de vazão de 0,1 até 1,81. Só que a vazão desse trecho, olha, o pressurizador já coletou a vazão desse trecho, é de 2,04. Então, olha só, a pressão que ele está fornecendo é negativa, porque ele não atende essa vazão. A gente vai ter que aumentar, então, a capacidade desse pressurizador. Vamos utilizar, então, o PL20. O PL20 ele consegue fornecer uma pressão de até 20 MCA. Olha, o limite de vazão para esse PL20 é de 0,1 até 3,28. A gente tem uma vazão de 2, né? Então, com essa vazão de 2, ele vai fornecer uma pressão de 13 para o meu sistema. Vamos colocar para água quente, como eu tenho uma vazão menor, eu vou precisar de um pressurizador menos potente, né? Então, a gente vai vir aqui em acessórios de tubo, vamos colocar aqui, underline, pressurizador, e a gente pode adicionar, nesse caso, um PL12. Vamos, então, adicionar um PL12 aqui no tubo de água quente. Tranquilo. Vamos deixar esses dois pressurizadores alinhados, 1,80 de altura, e vamos conferir então como está se comportando o PL12 dentro do sistema de água quente. Olha só, no sistema de água quente a gente tem uma vazão aqui de 0,9, uma vazão menor do que no sistema de água fria. Por que isso? Porque o sistema de água quente ele está atendendo, vamos vir onde tem pressão aqui, ele está atendendo apenas a pia do lavatório e o chuveiro. Então, ele tem uma vazão menor, está atendendo menos aparelhos sanitários. O sistema de água fria, ele está atendendo tanto a pia do lavatório, quanto o chuveiro, quanto também as outras peças, como o vaso sanitário, a ducha higiênica, o tanque, máquina de lavar, filtro, a pia de cozinha.
Então, consequentemente, o sistema de água fria está com uma vazão muito maior do que o sistema de água quente. Por isso que eu utilizei um pressurizador menos potente que no sistema de água quente. E ele já computou essa vazão aqui pra gente. E a partir dessa vazão, para esse pressurizador PL12, ele vai fornecer uma pressão de 9,95 MCA para o meu sistema. Como eu disse, isso foi coletado no catálogo de fabricante da Lorenzetti. Vocês podem pegar o catálogo, vocês podem fazer esses cálculos e vai ver que vai dar exatamente esse valor para essa vazão. Então, utilizando esses pressurizadores, você vai ter a real situação do que vai acontecer lá na obra. Então, para fazer os cálculos, vamos brincar aqui um pouquinho com as tags. Vamos adicionar uma tag a jusante e a montante de cada um dos pressurizadores. Então, vamos colocar uma tag aqui, a jusante, do pressurizador de água quente e a montante. Vamos fazer a mesma coisa para o pressurizador de água fria. Uma tag a jusante, a montante, né, no caso, e uma tag a jusante. Olha só. Então, aqui, ó, a montante do pressurizador de água quente e a jusante. A montante do água fria e a jusante. Vamos, então, rodar a rotina e ver o que vai acontecer. Olha só. A gente vai rodar e ele vai computar essa pressão que o pressurizador fornece para a rede, de forma automática. Olha que legal o que aconteceu. A pressão aqui nesse tubo, olha, nessa subida, ele chegou aqui com 1,41, né? Teve uma perda de carga nessa curva. Ele estava com 1,64, teve uma perda de carga localizada aqui, foi para 1,41. E teve essa subida, ele teve que vencer essa subida, então caiu para 0,64 a pressão. Só que, a partir do momento que ele passou pelo pressurizador, essa pressão subiu para 14,06. Vamos ver se está calculando corretamente? Então, olha, o pressurizador está fornecendo uma pressão de 3,41. Vamos para a calculadora. 13,41 mais a pressão que ele já tinha, que é 0,64. 14,05. Claro que tem as casas decimais aqui, né? Que pode estar dando esse 0,6 no final, né? Eu considerei duas casas, então tá calculando ok, né? Tá correto. Agora temos aqui o pressurizador de água quente. Ele está fornecendo uma pressão de 9,95. A pressão a jusante do pressurizador, né? A montante do pressurizador, desculpa. A pressão montante do pressurizador é essa aqui, ó. É a pressão a jusante desse tubo. Então, 1,92 ele foi para 11,87. Vamos conferir? O pressurizador está fornecendo 9,95. Então, olha só. 9,95 mais 1,92. 11,87. Exatamente. Então, os pressurizadores estão funcionando corretamente. E o melhor de tudo é que basta você simplesmente pegar aqui e adicionar no trecho que você quiser. Você simplesmente coloca o pressurizador no trecho que você quiser. Muito fácil. Vamos chegar aqui, ó, colocar, por exemplo, nesse trecho aqui. Deixa eu ver aqui. Nesse trecho. Ou tem alguma coisa me atrapalhando aqui. Aqui. Vamos colocar nesse tubo aqui. Não, tem que ser o de água fria. Água fria, underline, pressurizador. Vamos colocar um PL20 nesse trecho. Ok. Olha só que legal. Tag. Vou colocar a tag aqui e uma tag nesse pedacinho aqui de tubo. E vamos rodar a rotina novamente. E pronto. Ela vai computar, né, a pressão fornecida pelo pressurizador. Olha que legal. Tava uma pressão negativa aqui, né? Ela foi já saltou para 11,83. Muito bacana. Isso tudo é gerado aqui no memorial de cálculo. Então você tem aqui cada um dos trechos até chegar no aparelho sanitário e ele te fornece todas as pressões. Você pode conferir. E se tiver alguma pressão errada, olha, temos aqui uma pressão errada. Realçar no modelo, você consegue identificar exatamente onde está o problema. Então temos um problema aqui, ó, tá saltando para negativo essa pressão. Eu teria que ter algum pressurizador aqui para resolver isso. Eu poderia aumentar os diâmetros. E outra coisa interessante na rotina que eu falei é que a gente pode considerar o nível de água do reservatório. Se a gente chegar aqui, ó, editar entradas, temos nível de água do reservatório. Estou considerando como 0. Então, olha só, se eu chegar aqui bem na saída, olha, ele está computando, vamos colocar uma tag aqui, bem nessa saída, ele está computando apenas a perda de carga na saída do reservatório. Então, na saída, como está considerando nível 0 de pressão, ele computa apenas a perda de carga, vai dar uma pressão negativa, consequentemente. Então, deu menos 0,04 aqui. Mas se eu considerar aqui
o nível do reservatório, ele chega a 1, né? Tem um controle de nível que não permite ele ficar menor do que 1 e rodar essa rotina novamente, ele vai considerar como 1 nível do reservatório. E aí as pressões serão corrigidas. Olha só, então ele computou apenas a perda de carga, foi para 0,96 e lá embaixo resolveu bastante problemas. Olha, nesse tubo que estava dando pressão negativa, já nessa subida aqui, ó, já está indo para 0,76, está dando positivo. Então, à medida que a gente vai alterando algumas coisas, isso vai se ajustando. Olha, se eu chegar aqui e substituir por uma curva causa menos perda de carga. Substituir por uma curva. Eu não sei se vai resolver isso aqui, né? Mas vamos ver. Vamos rodar novamente. Vai causar uma perda de carga menor, né, do que um joelho. Consequentemente, a pressão jusante, ó, já aumentou para 0,94. Então, a gente pode ir brincando e ajustando todas as pressões até chegar em uma forma que satisfaça, né, pressões positivas maiores que 1 MCA e que chegue nos aparelhos sanitários com folga, né, com uma pressão de conforto para o usuário. Então, pessoal, caso tenha interesse em adquirir esse template com essa rotina para cálculo de pressões em tubo de água fria ou água quente, eu deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, algumas informações de como vocês podem adquiri-los. Outra coisa é que esse template ele faz parte do meu curso de projetos hidrossanitários para Revit. Se você quiser mais informações a respeito disso, entre no site darivabim.com, que também está na descrição desse vídeo, e lá você vai ter bastante informações nesse sentido. Outra coisa legal é que, na descrição também desse vídeo, você tem acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram, no qual tem vários engenheiros que trabalham com instalações que ajudam um ao outro lá dentro. É bem legal, você manda sua dúvida, o pessoal é bem aberto para ajudar, então não deixe de entrar nos grupos também, a gente troca bastante material lá. E claro, se inscreva aqui no canal que vai vir bastante conteúdo legal. Eu vou postar a respeito também de dimensionamento de bombas com um clique, então é um conteúdo muito legal. Você vai dar um clique, você vai ter a altura manométrica dessa bomba, você vai calcular as pressões do tubo também, quando você tiver um sistema de bombeamento. E também vou postar a respeito de sistemas pluviais, né, dentro do Revit, com cálculos e tudo mais. Então se inscreva no canal que vem bastante conteúdo legal por aí. E se você gostou desse vídeo, não deixe também de dar o like, porque isso já ajuda bastante a gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.